Nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou uma agenda com deputados da base de Lira. Igor vai falar com a gente ao vivo, direto de Brasília, inclusive explicar para a gente. O ministro confirma que esse atrito com a equipe de Lira aconteceu ou preferiu desconversar? Oi, Alex. Boa noite a você, ao Dante. Boa noite também a todos que nos acompanham. A notícia era exatamente essa até poucos minutos atrás. Informação de momento que eu vou trazer para vocês agora. Vou explicar tudo o que está acontecendo. Há pouco terminou uma reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com os aliados do governo federal aqui na Câmara dos Deputados. Esse encontro foi nesse momento, foi agora há pouco, ali no Ministério da Fazenda. E a informação oficial é o seguinte: Fernando Haddad desistiu de reonerar as empresas, sobre as empresas de 17 setores da economia. Aquela desoneração da folha de pagamento, que não era de interesse do governo federal, agora o governo passa a acabar defendendo. O que significa isso? A reoneração da folha de pagamento era um dos principais motivos das rusgas entre o Congresso Nacional e também a equipe econômica do governo Lula. Outros motivos também deixaram essa situação um pouco mais delicada, mas era principalmente a reoneração. O Congresso Nacional aprovou uma lei que prorrogava a desoneração da folha de pagamento para essas empresas, e o ministro da Fazenda editou uma medida provisória no fim do ano passado que derrubava essa lei e reonerava as empresas de 17 setores da economia a partir de abril deste ano. Desde então, as relações entre Palácio do Planalto e Congresso Nacional ficaram bastante abaladas. Inclusive, outros motivos, como, por exemplo, o veto presidencial que cortou 5 bilhões de reais do orçamento das emendas de comissão, deixaram essa situação um pouco mais complicada. Então, a reoneração e esse veto presidencial fizeram que as relações entre Palácio do Planalto e Congresso Nacional estivessem totalmente abaladas. Tanto que, como nós adiantamos na edição de ontem do A Crítica Notícia, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, jogou várias indiretas para o governo federal, disse que o orçamento da União não pertence somente ao Poder Executivo e cobrou flexibilidade do governo. Hoje de manhã tinha uma reunião do ministro Fernando Haddad com parlamentares aliados à Lira, mas depois dessas indiretas, essa reunião foi cancelada, como vocês bem adiantaram. Aí entraram os líderes do governo na Câmara, no Senado e no Congresso. Eles tiveram uma tarde inteira de reuniões com Fernando Haddad e agora à noite eles decidiram desistir da reoneração das empresas de 17 setores da economia. Isso tende a deixar a relação com o Congresso Nacional menos abalada. Isso tende a aproximar novamente Arthur Lira e o presidente Lula. Claro que isso foi uma decisão tomada ali no gabinete do ministro, vai ser levada ainda para o presidente e precisa do aval de também Arthur Lira. Isso tende a deixar a relação um pouco menos complicada, mas claro que houve sim essas indiretas de Arthur Lira e isso gerou um mal-estar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora há pouco, o líder do governo aqui na Câmara dos Deputados, o Zé Guimarães, ele minimizou essas rusgas. Vamos ouvir. Tanto o executivo tem o direito de falar, dizer e fazer o pronunciamento que quer, como o presidente da Câmara. Essas coisas aqui, eu estou aqui no 5º mandato, tudo para mim é muito natural aqui dentro. Às vezes um dia um sobe mais o tom, eu já subi o tom aqui dentro, já diminui, de acordo com as condições normais de temperatura e pressão. Isso não é motivo para crise, muito pelo contrário. E até porque o presidente Lira vai conversar com o presidente Lula ainda, provavelmente essa semana, e as coisas serenas. Bom, Zé Guimarães, como vocês observaram, tentou minimizar esses atritos entre Palácio do Planalto e Congresso Nacional, mas quem acompanha esses assuntos sabe muito bem que ontem Lira jogou indireta ao governo federal durante o discurso dele na volta das atividades legislativas lá no Congresso. A expectativa é que a desistência do governo em reonerar as empresas, ou seja, desistência de derrubar o projeto de lei aprovado aqui no Congresso Nacional, tende a aproximar novamente os dois presidentes, Lula e Lira. A gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês. Porque o Lira foi bastante claro no discurso, né? O governo federal não pode querer tomar o lugar
do parlamento em decisões colegiadas. A gente acompanhou, inclusive, que foi um projeto de lei promulgado. Então, quem estava dentro do parlamento fazendo a votação e decidindo o futuro do Brasil nesse segmento da questão da oneração ou não das empresas eram os parlamentares, 513 pessoas que estavam ali votando. E, de repente, há uma medida provisória que muda tudo isso. Então, isso, de fato, trouxe essa provocação muito evidente. E aí eles foram para o recesso, mas o Lira já voltou bastante afiado, não é? Mas ainda vai querer 5 bilhões, o Igor sabe muito bem que dinheiro. Lira não é alguém que tenda a se contentar só com uma coisa quando ele quer 2, 3, é alguém que faz muita pressão, é alguém que certamente ainda vai gerar, sim, muita dor de cabeça ali para o governo. Está muito claro quando a gente vê o discurso do líder do governo falando em tom amistoso, mas é alguém que deu um braço e certamente deu esse daqui para não entregar o outro. Então, bora ver até onde Lira vai aguentar isso daí. Isso aí é a pressão política. Você gostou desse conteúdo? Então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da TV A Crítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.